Pra ensinar você como é que o Enem quer que você estude, fazer um joguinho com as convidadas aqui, Isabela e Priscila. O jogo é descobrir qual é a regra do jogo. Priscila! Me diga um número qualquer. 5. 5 pode. Qual é a regra do jogo? Não sei. Isabela! Diga outro número qualquer. 2. Tu não disse 2? Não, disse 5. 2 pode. Qual é a regra do jogo? Não sei. Priscila! Diga outro número. 3. 3 pode. Qual é a regra do jogo? Também não sei. Beleza. Você tá notando que tem um padrão. Vamos lá. Isabela, outro número. 6. 6. 6 não pode. Qual é a regra do jogo? Não sei! Você falou 6. Tinha sido 3. Não, tinha sido 2. 3 e 5. 2, 3 e 5 podem. Você falou 6. 6 não pode. Qual é a regra do jogo? Priscila, diga mais um número. 4. 4 não pode. Qual é a regra do jogo? Já tem gente aí que sabe. Já tem gente que se ligou. Isabelle. 9. 9 não pode. Qual é a regra do jogo? Priscila, outro número. 7. 7 pode. Qual é a regra do jogo? Pode. Tem que ser um número ímpar. Números primos. Números primos. 2 é primo, 3 é primo, 5 é primo, 7 é primo, 9 é ímpar, mas não é primo. 2 não é ímpar, mas pode. Você percebeu que para você descobrir qual é a regra do jogo, ou seja, para você filtrar alguma coisa, para você aprender alguma coisa, você precisou errar? No início, elas falaram números e todo número que elas estavam falando estava certo. Falaram 2, falaram 5, falavam 3 e estava tudo certo. Enquanto você só acerta, você não faz ideia de qual é a regra do jogo. Tudo pode. A partir do momento que você começa a errar, toca um sininho. Opa, isso aqui não pode. E aí você começa a filtrar. Mas para você começar a filtrar, você teve que errar. Errar faz parte do aprendizado. Aquela frase bem manjada que todo mundo sempre comenta. É errando que se aprende. Bicho, isso não é poesia vazia. Certo? O aprendizado real, o aprendizado que o Enem quer que você desempenhe, ele é aquele que a gente chama de aprendizado em U. Ele é baseado em erro. Eu vou dar um exemplo. Laurinha, minha sobrinha, tem 1 ano e... Essa parte a gente pode editar. Não! Quando ela tava com 1 aninho e um pouquinho assim, quase nada mesmo, ela aprendeu a falar a palavra au-au. E aí a gente vai tratar aqui em paralelo das duas coisas, né? O aprendizado de Laurinha e esse gráfico, que ele é uma variação de quantidade de perguntas que você dá conta de responder e índice de acertos. Quanto mais para cima o gráfico, mais você está acertando. Quanto mais para a direita o gráfico, mais você dá conta de responder perguntas diferentes. Então o ponto ideal é aquele lá em cima e lá na direita, que é quando você acerta muito qualquer pergunta que colocarem para você. E o pior ponto possível é o esquerdo baixo, certo? Que é você dá conta de responder poucas perguntas e ainda responde errado. Laurinha aprendeu a palavra au-au porque a gente tem uma poodle aqui dentro de casa. E aí ela olhou a poodle e falou... Au, au. Depois a gente perdeu muito tempo ensinando a ela que a poodle era au, au. E aí, pá, beleza, o tempo passou. De repente, passou o nosso Rottweiler. A gente cria Rottweiler também no quintal da casa. E vira-latas e tem uma porra de um canil aqui. Passou o Rottweiler. E aí ela apontou pro Rottweiler e falou... Au, au. Fiquei tipo, puta que pariu. Quem ensinou ela... que aquilo era um au-au, que eu acabei de me fuder. 1 ano aqui ensinando ela que o poodle é au-au, passou o Rottweiler, ela já sabia. E aí depois eu fui dar conta. Não é que ela já sabia que o Rottweiler era au-au. Ela chutou, ela extrapolou o conhecimento. Porque quando passou um cavalo, ela apontou e falou au-au também. E não era só cavalo não. Passava um cavalo, ela chamava de au-au, tá errado. Passava um bode, passava um porco, passava uma galinha, não. E ela chamava tudo de au-au e... errava muitos e acertava outros. Passava um bulldog, ela chamava de au-au, tava certo. Passava um cavalo, ela chamava de au-au, tava errado. E aí, tá entendendo que isso foi basicamente a mesma coisa que elas fizeram aqui no comecinho, no joguinho? Você começa a disparar e extrapolar o seu conhecimento. Parte você vai acertar, parte você vai errar. Quando Laurinha aprendeu que a poodle era au-au, no gráfico, ela tava no canto esquerdo. Ela dava conta de responder poucas coisas. Se aparecesse um poodle para ela, ela chamava de au-au. Então ela ia acertar toda vez que ela arriscasse. Mas ela ia arriscar pouco, porque ela só ia falar de poodles.
De repente começou a aparecer cavalo, porco, boi, bulldog, rottweiler, vira-lata, e ela começou a chamar tudo de au-au. Alguns ela acertava, alguns ela errava, o importante é que o índice de acerto total dela baixou. Mas nesse momento ela começou a calibrar o conhecimento dela. Ela começou a saber o que era certo, o que era errado, e aí ela entendeu a regra do jogo. De forma que se eu pegar um Doberman, e ela nunca viu um Doberman na vida, eu posso hoje colocar na frente dela e ela dizer au au. Porque ela nunca viu um Doberman, mas ela sabe como é que o cachorro é cachorro. E se eu pegar um búfalo americano, que ela nunca viu, e colocar na frente dela, ela vai dizer que não é um au au, porque ela já entendeu a regra. E aí, a partir do momento que você entende a regra, você dá conta de responder muitas perguntas e todas elas certas. É por isso que a gente chama de aprendizado em U, porque você começa alto na esquerda, abaixa no meio e depois tá alto na direita. Os cursos tradicionais, eles te dão muitas informações, mas não linkam essa informação. Ou seja, se cai na prova algo que você estudou, você acerta. Mas não é isso que o Enem cobra, não é assim que o Enem quer que você chegue lá. Porque a sensação mais comum na prova do Enem é você olhar e pensar, porra, eu já vi esse conteúdo, mas não desse jeito. Porque o Enem vai cobrar de formas diferentes, então você não tem que estar na primeira etapa do aprendizado em U. Você tem que estar na terceira etapa, e você só chega na terceira etapa errando. Aprendizado baseado em erro, por extrapolação de conhecimento. A gente tem muito disso no M0.net. Eu já vou! M0.net.br, link na descrição, é de graça, é de graça. Lá tem outras dicas como essa, tem questões originais toda semana, 24, 6 de cada bloco, tem dinâmica de selos, dinâmica de level, sobe level, desce level, você ganha os medicons pra comprar as aulas, e não, frescura do caralho, chega lá, é de graça. Beleza, então um abraço e até a próxima.